da sorte. Celebração, vamos dizer isso? Celebração da sorte. Esther 9, 17 a 32. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, eu vou fazer a leitura e queria que os irmãos acompanhassem de pé esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Glória a Deus. Feche teus olhos, é meu Senhor para falar contigo. Deus Santo, clamamos ao Senhor, a tua palavra foi lida e nós estamos atentos, queremos receber a tua instrução. Usa o teu servo para trazer a tua palavra, abre o nosso coração, a nossa mente para entendermos, o nosso espírito para alegremente recebermos a tua instrução e celebrarmos o Senhor dia após dia, porque o Senhor mudou a nossa sorte. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos. Caros irmãos, existem festas e festas, não é? Existem celebrações e celebrações, não é mesmo? E essa aqui é uma daquelas que tem um motivo bem profundo, bem profundo. O livro de Esther é um livro que retrata a história desse povo de Israel, povo que estava na Pérsia, povo que viveu ali no período de 486 a 465 a.C., perto do rei Assuero. O rei Assuero foi desse período, né? Filho de Dario, filho de Ciro. A gente lembra que o decreto de Ciro, lá atrás, antes de Assuero, tinha libertado o povo do cativo babilônico, e tinha falado: vocês podem voltar para a sua terra,
E alguns voltaram com Neemias, com Esdras, com outros também, mas esse povo aqui ficou lá na terra, e passou, aquela terra ali então agora estava sob o domínio da Pérsia e da Média. Então, nós tivemos alguns reis, teve Dario, né? Depois de Ciro teve Dario, depois teve então Assuero, que também é chamado de Xerxes. E esse livro conta a história desse povo que viveu ali no período de Assuero, e esse livro mostra a soberania de Deus, mesmo o povo de lá perseguindo, em especial Amã, né, perseguindo o povo de Deus, levantando tantas coisas contra o povo de Deus, mostra ali a providência do Senhor, a piedade do Senhor, Deus guardando o seu povo de forma maravilhosa, não é? Nós vimos isso desde o início, quando o rei começou ali ostentando a sua riqueza, ostentando tudo que tinha, estava num momento de paz, e ele queria, não tinha guerras para ele, né? Ele queria mostrar que ele era poderoso, e ostentou, fazendo festas e banquetes. É interessante que esse livro sempre fala de banquetes. Você viu no final aqui, esse capítulo 9, falando de banquetes várias vezes, né? Começa com o banquete de Xerxes, mas termina com o banquete do povo de Deus. Povo de Deus, glória ao Senhor. E nós vemos então que esse rei queria ostentar a sua grandiosidade, e ele foi até tal ponto de expor a sua própria rainha, mas ela não quis isso, e por causa disso o casamento dele acabou, e ele escolheu uma outra rainha, que foi Esther. Esther era judia, e sendo judia, o primo dela, Mordecai, que cuidou dela, que criou Esther, falou: não conte que você é judia. E ela não contou. Então ela foi ali rainha, e em paralelo Amã estava querendo se engrandecer, e ele estava do lado do rei Xerxes, e o rei Xerxes deu corda para ele, não é? Deu a ele ali até uma lei que as pessoas passassem diante dele e se prostrassem diante dele. Mas Mordecai, ele viu que Mordecai não fazia isso, porque Mordecai conhecia o Senhor, e Mordecai conhecia a palavra de Deus, que disse assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mordecai não se prostrava diante de um homem, e Amã ficou nervoso com aquilo, e Amã conseguiu aprovar então um decreto que fazia o quê? Que destruía os judeus. Como é que ele fez isso? Ele foi lá no rei e contou umas, né, vamos dizer, umas mentiras. Tem um povo aí que não obedece a sua lei. É mesmo? Esse povo é rebelde e tal. E o rei ficou bravo, e ele falou: o que nós vamos fazer? Assina um decreto que esse povo deve todo morrer lá daqui a um tempo, nós vamos sortear esse dia. E ele assinou o decreto, um decreto que não podia ser revogado. E Amã falou: agora nós vamos destruir esse povo. Mas ele queria mais, porque ele queria antes, porque o dia sorteado dava 1 ano para frente, e o povo ia ficar naquela expectativa de 1 ano, e ele fala assim: não, mas esse Amã eu quero destruí-lo agora, não quero esperar 1 ano não. E ele construiu uma forca para enforcar ali Amã, uma forca pequena, 20 metros de altura, imagina, não é? E a gente percebe que a história vai acontecendo, mas vai se voltando contra ele. O mal volta contra o maldoso, volta-se contra ele. E chega a tal ponto que Mordecai falou: olha, Esther, faça alguma coisa, quem sabe foi para isso que você foi levada a ser rainha. E ela então faz jejuns, e ela vai diante do rei, e o rei a recebe. O rei poderia nem recebê-la, poderia falar assim: olha, você só pode vir aqui se eu te chamar. Era assim, né? Mas o rei a recebe e fala: eu te dou até metade do seu reino, né? As mulheres gostaram de eu falar isso aí, né? Imagina seu marido falar: te dou até metade do meu reino para você. E aí Esther: não, eu só quero que você venha para um banquete. Esse livro tem banquete todo momento, você pode perceber. E aí ele vai, mas traz Amã. Eu queria que Amã participasse. Amã fica, né? Fala: agora é que eu vou convencer o rei a enforcar Mordecai. E Amã vai naquele primeiro banquete, tem um banquete ali com Esther, e o rei fala de novo: Esther, o que você quer? Eu te dou até metade do reino. E Esther fala: eu quero que você volte para outro banquete. O rei estava gostando, ele gostava de banquete, e Amã também gostou. Estou ficando amigo de Esther também. O rei já é meu amigo, agora Esther então, né? Só que o rei já tinha dado uma outra ordem para Amã, que era o contrário do que ele esperava. Vocês lembram? Que o rei lembrou que Mordecai o ajudou numa situação e ninguém tinha honrado a ele. E ele pergunta a Amã: Amã, o que eu devo fazer para uma pessoa que eu queira honrar? E Amã, pensando que fosse ele mesmo, disse: coloque ele no meio da praça da cidade, andando no seu cavalo, com a sua roupa e com a coroa na cabeça, e fala: assim eu quero fazer ao homem que eu quero honrar. E ele fala: que boa ideia, faça isso com Mordecai. E ele ficou: não é possível, logo aquele que eu quero enforcar.
pegar pelo pescoço e enforcar. E vai acontecendo então uma mudança. E nesse segundo banquete, Esther fala com o rei, então, claramente. O rei perguntou: Esther, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Esther fala com ele: o que eu faria com o povo, com alguém que manipula para que o povo que não merece seja morto? E ele fala: quem fez isso? Amã fez isso. E o rei fica bravo com Amã, sai do pátio, sai para o seu pátio. Amã fica ali, sem saber o que fazer, vai perto de Esther tentar pedir a ela algum socorro, e senta, cai no divã dela, né? Não sei como ele ficou meio tonto, não sei o que aconteceu, mas ele cai ali no divã. O rei volta e vê ele no divã de Esther e fala: o que você está querendo agora com a minha rainha? E o rei faz o quê? Manda enforcar Amã na própria forca que ele fez, não é? E Mordecai então volta-se. Mordecai agora começa a ter mais autoridade diante do rei, e Esther fala: olha, rei, tem aquela lei, daqui a um tempo todo o meu povo morrerá. E ele fala: então o que você quer fazer? E ela faz uma segunda carta que falava assim: olha, os judeus podem se defender e podem fazer a mesma coisa. Então os judeus são protegidos ali agora. E essa segunda carta é uma nova carta. A primeira carta manda uma condenação para os judeus, e essa segunda carta mostra uma graça, uma salvação, uma forma de salvação. E aconteceu, nós já chegamos até aí, que chegou aquele dia, e alguns se levantaram contra os judeus, mas a segunda carta foi tão poderosa, o segundo decreto foi tão poderoso, né, que os judeus se defenderam de uma forma incrível, e todos que se levantaram contra eles, eles os mataram e destruíram. E agora nós podemos perceber então aqui, chegando nesse texto, não é? Chegando nesse texto, que nesse dia, onde os judeus, o texto diz assim, que eles venceram, tiveram essa vitória contra os seus inimigos. O texto diz que eles descansaram e que eles celebraram a vitória, celebraram com um dia de festa e alegria, não é? E aqui, trazendo para o nosso período, é período 7 e 8 de março, e período 9 também descansaram, fazendo daquele dia de festa. Por isso os judeus que vivem povoados nas regiões rurais, todos os lugares celebravam essa festa, e é festa anual, e até hoje, se você pesquisar, você vai perceber que o povo de Israel guarda, aquele que é judeu, ele tem um apreço por esse dia, eles guardam esse dia com grande apreço, no dia de Pur, eles chamam de Pur, ou de Purim, que é o dia de festejar, por causa desse acontecimento, dessa salvação que fez ali. E Mordecai registrou tudo isso, enviou cartas aos judeus em todas as províncias, 127 províncias, tanto aos de perto como aos de longe, e instruiu a todos a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas, com alegria, com banquetes, não é? Presenteando uns aos outros com alimentos, dando presente aos pobres, recordando a ocasião que os judeus se livraram dos seus inimigos. Ele fala assim: a tristeza foi transformada em alegria, o lamento foi transformado em dia de festa, pois Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruir o povo numa determinada data, e que foi sorteada, e por isso que eles falam Purim. Purim tem a ver com sorte, né? Foi sorteada essa data, mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez um plano reverso, não é? Reverso, e aquele plano perverso de Amã agora se voltava contra ele mesmo. Amã e seus filhos foram pendurados numa forca, e por isso essa comemoração se chama Purim, palavra que usada antigamente significa lançar sortes. E assim, por causa da carta de Mardoqueu, ou de Mordecai, e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes, a todos os judeus, declarando que deixaram de ser ali alvos dos inimigos, e Deus os abençoou. Por isso eles celebrariam isso anualmente nesses 2 dias. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração, por todas as famílias, por todas as províncias, todas as cidades do império. A festa de Purim deixaria de ser celebrada pelos judeus, não deixaria de ser celebrada em nenhum momento. Todos lembrariam dela, todos os seus descendentes lembrariam dessa festa. E a rainha Esther e Mardoqueu então escrevem outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer essa festa de Purim.
né? Veja como ela foi muito bem fixada para eles. Eles enviaram cartas a todas essas províncias novamente. E as cartas estabeleciam a festa de Purim com a celebração anual nesses dias, de data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu, como pela rainha Ester. E o povo resolveu e aceitou a celebrar essa festa estabelecida. Assim, o decreto de Ester confirmou as orientações para a festa, e tudo foi registrado nos livros. Não é? Meus irmãos, qual a proposição desse texto para nós? É que a autoridade real institui a celebração da mudança da sorte do povo. A autoridade real institui a celebração da mudança da sorte do povo. E como é essa celebração? Como é essa celebração? Em primeiro lugar, é com festas e alegrias. Versículo 17, leia comigo, diz assim: sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram um dia de banquetes e de alegria. Veja que a mudança da sorte do judeu foi um fato marcante, não é? Eles seriam aniquilados, meus irmãos. No dia 13 do mês de Adar, eles seriam aniquilados, pois o edito de Amã previa essa destruição dos judeus. Ester 9:24 diz assim: Amã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado o pur, isso é, sortes, para assolar e destruir. Todavia, meus irmãos, Mordecai e Ester conseguiram escrever junto ao rei Xerxes um novo edito que permitia que os judeus se protegessem e que eles se reagissem e até matassem aqueles que os perseguissem. Então os judeus se protegeram e foram vitoriosos sobre seus inimigos. Versículo 25 diz assim: tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a sua própria cabeça e o enforcasse, e também a seus filhos. O próprio Amã, esse sim, havia agora enfrentado a forca por causa da sua trama contra os judeus. E o versículo 26 fala assim: por isso aqueles dias foi chamado Purim, do nome por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Então foi trocada, meus irmãos, foi trocado o lamento para a celebração. A tristeza passou a ser alegria. Aquele momento de luto passou a ser momento de festa. Meus irmãos, hoje o crente tem todos os motivos para celebrar. Todos os motivos para celebrar com festas e alegrias. O crente celebra a sua mudança de sorte de vida. Nós éramos pecadores, meus irmãos. Nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas. Cada um fazia o seu mal. Cada um fazia o intento mal que estava no seu coração. Mas um dia Jesus Cristo entrou na sua vida e mudou a sua sorte. Você estava caminhando para a perdição. Assim como o povo de judeu tinha uma data certa para morrer, nós também, sem Cristo, estávamos contados para morrer num dia, sem Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Jesus mudou a sua sorte. Ficamos como quem sonha, como diz o Salmo 126, porque nós não éramos merecedores, mas Jesus veio e se entregou por nós. O crente tem todos os motivos para celebrar no culto de adoração ao Senhor, participar da celebração da ceia nessa noite, por causa dessa obra maravilhosa de Cristo Jesus, porque Ele sim recebeu a punição dos nossos pecados, estava onde? Nele, e transformou o nosso pranto em alegria, meus irmãos, transformou o nosso luto em festas. Apocalipse 15:3 diz assim: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Maravilhoso é o Senhor, meus irmãos. Nós temos todo motivo para celebrar, para ter alegrias diante do Senhor, pois Ele mudou a nossa sorte, meus irmãos. Ele fez isso sem merecermos, e Ele faz isso conforme a graça dEle. Os irmãos que acompanharam semana passada, a nossa irmã Benedita perdeu um filho dela.
A nossa irmã Benedita perdeu o terceiro filho, né? Eram 4 filhos, 2 filhas, 6, né? E esses 4, eles assim, eram vizinhos meus de muro. De fato, antes de ter muro, a gente morava ali no Lindéia, meu pai ainda mora lá, e eles moravam na rua, na mesma rua, do lado. E não tinha nem muro quando a gente morava lá, não tinha asfalto, rua de terra, a chuva passava a rua descida assim, então fazia aquelas valas ali, né? E foi a coisa crescendo, a gente cresceu junto ali, cresceu junto com os filhos dela, com José João, com Vicente, com Delfim e com Cássio. José João teve um momento de acerto de contas, pois ele entrou no mundo que nós conhecemos de crime, que está do nosso lado a cada dia. E armaram uma casinha para ele, ele era forte, ele era uma pessoa forte ali, comandava uma região muito grande, no Flamengo, e um dia chegou o acerto de contas, e ele morreu, né? Mataram ele. O irmão dele, Vicente, estava numa festa, não era uma festa do povo de Deus, era uma outra festa, e teve uma briga e uma bala perdida, não era para ele, acertou também ele, e ele faleceu também. Dona Dita enterrou 2 filhos. O Cássio, há muito tempo, estava só bebendo e tendo uma vida de vício, e não conseguia largar desse vício. A gente pregava para ele, a gente ia no grupo de crescimento na casa dele e falava com ele, e ele ouvia, mas não mostrava nenhuma mudança de história. Uma semana antes dele morrer, irmãos, ele arrumou, tomou um banho, vestiu uma roupa, falou com a mãe dele: eu vou na igreja. Ela falou: aqui vai na igreja, né? Talvez ela já calejada pelo tempo de luta com ele. Ela falou: vou na igreja. E foi numa igreja. E lá naquela igreja o pastor pregou, e o pastor perguntou: quem quer entregar a vida a Jesus? E ele foi lá na frente e se entregou. Uma semana depois, meus irmãos, ele deitou no sofá e faleceu. E foi embora. Dona Dita falou com minha mãe: Dona Arisa, eu não quero enterrar mais um filho. E a minha mãe falou: olha, vamos orar, né? Minha mãe acho que já tinha ouvido ali alguma coisa, não sabia se estava vivo ou não, o SAMU estava lá. E aí ele partiu. Deus mudou também a sorte dele no final, meus irmãos. Meus irmãos, nenhum de nós merece estar na presença do Senhor, mas o Senhor que muda a nossa vida. Por que nós celebramos a Deus? Por que a gente vem na igreja? Louva o Senhor, celebra a ceia do Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história, e nós podemos ter certeza que estaremos com o Senhor por causa disso, por causa dessa mudança de vida. Segundo lugar, celebração de descanso pela vitória. Celebração de descanso pela vitória. Olha o versículo 18, leia comigo o versículo 18, diz assim: os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram um dia de banquetes e de alegria. Então, um dia de descanso, descansaram no dia 15. Ao dia 15, então, o dia seguinte, eles descansaram dos seus inimigos, comemoravam com festas em 2 dias, como se houvesse a vitória final, não é? É como se fosse a corrida ali, a volta olímpica que vai ter aqui na Arena MRV no domingo que vem, né? Vamos ver quem que vai fazer a corrida, né? Eu sei quem que vai fazer, não vou falar não. Né, irmãos? A vitória, o dia de celebração, a vitória, o dia de descanso. E depois que você vence uma batalha, uma guerra assim, você descansa. E aqui eles descansaram, a celebração do descanso por causa dessa vitória. Versículo 19: também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Então, nessa comemoração, o que eles fizeram? Eles enviaram banquetes uns aos outros.
comemoravam juntos, não é? Davam presentes uns aos outros. Olha o versículo 22. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, e se mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Essa comemoração, esse descanso também lembrava daqueles que não tinham condição, dos que eram pobres. Eles mandavam porções, compartilhavam os banquetes, mandavam-lhe doações aos necessitados. Emílio Neto, comentarista, ele tem um livro que fala sobre isso, e fala assim: uma festa a ser celebrada para sempre, lembrando de como o mal foi intentado contra eles, mas na providência de Deus, até isso foi usado para o bem. E eles descansaram. Hoje também nós celebramos o descanso. Nós temos o dia de descanso. Nós temos esse dia onde nós paramos todas as coisas, né? E não trabalhamos, guardamos o sábado do Senhor, como ordenança do Senhor. E no Lindero nós estamos pregando sobre o mandato cultural, e nós falamos sobre o dia de sábado. E o povo de Deus descansa nesses dias da sua batalha, da sua luta semanal, e se coloca diante do Senhor, sabendo que ele batalhou, ele brigou, mas quem deu a vitória foi o Senhor. Como o povo aqui, o povo batalhou lá, mas quem deu a vitória foi o Senhor que dirigiu todas as coisas para que eles pudessem ficar livres dos inimigos. E nós também, nós chegamos no final, no domingo, e pensamos: como é que foi a minha semana? Foi o Senhor que me abençoou. Por que estamos aqui com saúde? Por que podemos estar na casa de Deus? Por que temos aqui as portas abertas neste local? Podemos cantar com os nossos irmãos, hinos que falam, que agradecem ao Senhor, que engrandecem ao Senhor. Por que Deus fez isso? Porque Ele nos dá esse momento de refrigério, de pensar, de descansar nele, A beleza de entender que o descanso do dia do Senhor remete à compreensão de que haverá um descanso eterno também é importante. Esses momentos que nós temos de descanso, e hoje de manhã eu preguei sobre isso lá, são só vislumbres do descanso eterno. Eu falei sobre o lazer, como é importante ter um lazer, às vezes sair para um lugar bonito, não é? E contemplar as obras do Senhor, e pensar assim: o Senhor fez tudo isso aqui para mim, para nós, para que engrandecêssemos o nome dEle e louvássemos o Senhor por isso. Ou até o momento de participar do esporte, não é? Alguns podem pensar assim: o esporte não mostra nada de Deus, né? Eu refleti sobre isso nessa manhã. Será que não mostra, né? O esporte ali mostra uma batalha entre dois times, pelo menos, não é? E um deles vai sair vitorioso. Não é como a nossa vida, né? A igreja do Senhor está numa batalha nesse mundo, a igreja militante, mas ela vai sair vitoriosa no final. A diferença entre o esporte é que nós não sabemos quem vai ganhar domingo que vem, mas nós sabemos que a vitória Jesus já trouxe. A igreja já tem a vitória, meus irmãos. O descanso está preparado. Jesus falou que ia preparar um lugar, e quando Ele preparasse, Ele voltaria e nos levaria para Ele. O descanso eterno está preparado para nós, para aqueles que são filhos do Senhor. Ainda estamos em batalha aqui, mas em breve o nosso descanso vai chegar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Terceiro lugar, a celebração por todas as gerações. Versículo 28 diz assim, leia comigo, versículo 28. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Essa é a ordem de Mordecai, que a festa fosse celebrada por todas as gerações. Não haveria mais o esquecimento dessa festa. E é interessante que a gente olha, como eu falei no início, se você olhar hoje, os judeus, eles celebram até hoje essa festa. É interessante ver como isso ficou arraigado mesmo. Ela deveria ser comemorada em todas as províncias,
do imenso império persa, deveria ser comemorada entre os judeus que estavam espalhados em todo o império. É a celebração do povo de Deus no meio de um império desse mundo. Porque o império persa não era um povo escolhido de Deus, mas lá no meio estava o povo de Deus, celebrando no meio deles. Versículo 29 diz assim: então a rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Ester e Mordecai, autoridades reais, meus irmãos, escreveram essa carta para confirmar essa mudança de sorte. E o judeu reforçou então esse escrito de geração em geração. Vamos dizer isso? De geração em geração. Essa é uma festa realizada até hoje. E o comentarista Cosper, ele diz assim: é uma lembrança de quando os judeus não somente foram redimidos de uma sentença de morte, mas foram renovados em seu compromisso com a identidade como povo de Deus. Hoje, meus irmãos, quem é o povo de Deus hoje? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. O crente, ele celebra a vitória de Jesus Cristo de geração em geração. A igreja do Senhor tem que passar de geração em geração, ensinar os filhos que o Senhor Jesus trouxe salvação, ensinar que o seu povo um dia também morreria, mas que Jesus naquela cruz do Calvário fez a obra por nós. Devemos ensinar. O crente inculca a palavra na cabeça de seus filhos, conforme a ordem do próprio Senhor Jesus, do próprio Senhor em sua palavra. O crente anuncia a seus filhos e a todos os demais, para que eles se tornem também filhos espirituais. Às vezes uma pessoa não tem um filho biológico, mas tem um filho espiritual, porque ele fala a mensagem de Deus para alguém, e aquela pessoa recebe, e aquela pessoa então continua levando a palavra de Deus, a obra do Senhor. O crente ensina as duas cartas, o Velho Testamento e o Novo Testamento, para que se tenha certeza de que a celebração deve ser feita, pois a vitória foi definitiva. E o comentarista Joyce Baldwin, ele diz assim: a celebração de Purim comemorava a inversão dos desígnios malignos e a vindicação dos inocentes. Pela lembrança anual do triunfo da justiça contra a injustiça, seria encorajado um comportamento verdadeiro, correto na comunidade. Segurança seria promovida e avançaria a causa da paz. Então, meus irmãos, todas as gerações da igreja devem continuar espalhando pela face da terra a mensagem do reino de Deus, anunciando o evangelho do Senhor, anunciando as duas cartas do Senhor, celebrando a vitória de Cristo ali na cruz. A gente faz isso de geração em geração. Como é importante ter os nossos filhos educados na presença do Senhor. Como é importante nós aqui oramos pelas crianças. Como é importante a Jeane estar ali falando para as crianças, ministrando a palavra de Deus desde quando pequenas. Porque esse é um período onde elas absorvem tudo, não é? Absorvem tudo, você vai ensinando elas, não é? Recebem tudo. E nós temos um mundo que quer ensinar o contrário. Quer colocar nas cabeças das nossas crianças doutrinas malignas, ou doutrinas falsas. A gente tem visto isso na mídia social. Hoje com a internet a gente tem acesso a tanta coisa que a gente não tinha antes. Então a gente vê os absurdos hoje, não é? Quem sabe antes, até perguntei para meu pai: pai, o mundo está piorando ou é porque eu estou ficando mais velho, né? E estou vendo a forma diferente? Está piorando, né? Talvez a internet é uma bênção, mas ela nos deixa triste muitas vezes, porque ela nos mostra uma realidade que a gente fingia não ver, né? A gente até pensava: não, o mundo é ruim, o homem é ruim, mas desse jeito. E a gente vê as nossas crianças sendo doutrinadas em coisas erradas, infelizmente. Mas a palavra de Deus nos chama a celebrar de geração em geração com as nossas crianças. Como é importante trazer a criança na escola dominical, na igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem trazido sua criança aqui. Isso vai ser um impacto para a vida dela, eterna. Eu me lembro de cânticos quando eu era criança, e que ficam em minha mente.
Uma vizinha nossa lá, quando eu morava no Buritis, nós tínhamos uma cantata e eu comentei com uma vizinha nossa que a gente estava preparando uma cantata para a igreja, e ela falou, faz aqui no condomínio. A gente falou, no condomínio? A gente foi lá e fez, mas reduzido, né? Com menos pessoas, mas a gente fez. E a filha dela novinha, a filha dela estava com problema ainda está passando por esse problema de saúde, e ela ficou, acho que quase um ano no hospital, desde quando nasceu. Ela tinha acabado de sair do hospital. Ela falou, faz aqui. Aí nós fizemos a cantata lá, ela levou a filhinha dela, pequenininha, e nós fizemos a cantata. Ela não é crente, o marido dela também não. E não tinha mais ninguém no condomínio crente, só eu, a Vilma, só a minha família. Nós fizemos, convidamos os vizinhos, eles foram, fizemos a cantata, né? E evangelizamos ali. E 4 semanas atrás, a Vilma foi lá pegar umas correspondências lá no Buritis e conversou com ela. E ela falou, Vilma, minha filha é crente. Agora ela já está com 2 anos, eu acho. Né? Acho que sim, 2 anos. Por quê? Porque ela é crente. Eu coloco música de cantor gospel, ela falou gospel, né? Evangélico, ela fica toda alegre, ela fica querendo. Eu ponho a Aline Barros para crianças lá diante do trono, ela fica. Agora eu coloco outra música, ela já fica brava, já fica o dia inteiro brava. Ela só fica alegre quando põe 3 palavrinhas só, ela gosta, não é? E a mãe não é crente, o pai não é crente, mas é o Senhor que faz a obra. Então veja como é importante, irmãos. Fizemos essa cantata lá, não é? Coisa assim. Às vezes você vai falar, vou fazer isso aqui, mas não vai dar nada. Igual o Cássio que eu contei, às vezes você vai lá, fala para ele, o pastor Marcelo ia lá no grupo de crescimento, falava, eu chamei ele para ir na nossa igreja, falou que ia, não foi. Você fala, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, mas o Espírito Santo age. Como é importante evangelizarmos as crianças, cuidarmos da criança, ensinarmos em casa o que é correto. Temos um momento de oração, a palavra é poderosa. Tem um momento de oração, um momento de culto doméstico, não é? Diariamente. Isso vai fazer um impacto grandioso na vida das nossas queridas crianças. E que Deus abençoe e que nós levemos isso de geração em geração. Hoje nós temos uma realidade na Europa que é uma realidade terrível, irmãos. Para quem conhece um pouco da história, a Europa, quinta-feira agora eu falei sobre as doutrinas da reforma protestante, não é? Foi uma bênção. E porque dia 31 de outubro, o que é dia 31 de outubro? Né? Tem gente falando que é outra coisa aí, por causa do que fica na mídia, né? Mas é o dia, 31 de outubro, foi o dia que Martinho Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517, as 95 teses que combatiam a heresia dentro da própria igreja. E aquele foi um marco, porque a partir daquela data surgiu a igreja que busca a Bíblia novamente, porque a igreja tinha se desviado. E surgiu então a igreja chamada protestante. E essa igreja protestante, então, buscou a Bíblia, e Lutero e Calvino e outros reformadores, então começaram a trabalhar na reforma das igrejas. E o próprio Estado foi reformado. Esse foi um impacto na Europa muito grande. O desenvolvimento da Europa aconteceu muito mais por causa disso. Mas você não ouve isso na história. Na história, vai no colégio para ver se eles vão ensinar isso. A reforma teve um impacto grandioso. Genebra, estuda lá como que era Genebra antes da reforma. Uma cidade terrível. Uma cidade que tinha o esgoto a céu aberto, com doenças, com desigualdades, com violência. E Calvino começou a fazer reforma em Genebra junto com os líderes políticos, não é? E vê hoje o que é a Suíça. Ainda hoje, 500 anos depois, continua com os efeitos disso, meus irmãos. A palavra de Deus é poderosa. Contudo, nós tivemos esse movimento grande na Europa, tivemos ali grandes nações que fizeram a reforma e que buscaram ser bíblicas,
Nós temos nações assim, Inglaterra, apesar que a Inglaterra teve ali a igreja anglicana, ficou, né, teve aquela situação, mas nós temos países como Holanda, que abraçaram, países fortes ali na Europa, não é? E de lá, teve uma perseguição para alguns deles na Inglaterra, e os puritanos, então, que queriam a reforma na Inglaterra, foram perseguidos e mudaram, foram para a Nova Inglaterra, que era onde? Onde é a Nova Inglaterra? Nos Estados Unidos. E lá eles colonizaram os Estados Unidos com uma visão bíblica. E a gente fica olhando a história, a gente vê por que os Estados Unidos é um país tão desenvolvido. E a gente entende, se você realmente verificar. Porque as bases que eles colocaram eram bases bíblicas. Não é? Construíram assim. Contudo, meus irmãos, a Europa hoje, você vai lá e vê esses grandes templos vazios. Será que os europeus esqueceram de passar de geração a geração a palavra de Deus? Será que isso também não está acontecendo na América do Norte, nos Estados Unidos? Será que eles também não estão esquecendo de passar de geração em geração a palavra de Deus? Será que eles ficaram engrandecidos com a prosperidade americana e deixaram de ver o porquê que eles tinham a prosperidade americana? E começaram a idolatrar o sonho americano e estão deixando de lado de passar de geração em geração a palavra de Deus. A Europa hoje tem templos, tem missionários que nós mandamos para a Europa hoje. Eu conheço um missionário que saiu daqui para ir para a Europa, porque está precisando de gente para pregar o Evangelho. Será que também não vai acontecer isso nos Estados Unidos? E eu pergunto, será que o Brasil, será que a próxima geração, será que a nossa geração próxima que nós estamos criando, ela vai ser crente no Senhor Jesus? Ou nós vamos abandonar a fé no Senhor Jesus? O texto está nos dizendo para a gente celebrar em toda geração, de geração por geração. E que nós tenhamos isso em nossa mente. Que nós oremos por isso. Todo domingo eu coloco ali, para a gente orar pelo nosso país. Pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos ensinar, meus irmãos. Nós queremos um país melhor? Somente com a palavra de Deus. Fora disso, nosso coração é mau, as nossas atitudes são más, e nós não conseguiremos, a não ser que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, e vamos abençoar os nossos filhos, e vamos ter filhos para a honra e glória do Senhor Jesus, para multiplicar a palavra de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Concluindo, irmãos, nós já estamos quase chegando no final de Esther, não é? Quase chegando. Concluindo, o Senhor ordena então a celebração da salvação em Cristo, com júbilos e festas espirituais, com esperança do descanso eterno, e anunciando de geração em geração, para que os escolhidos do Senhor povoem toda a terra em nome de Jesus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, aplicações para a nossa vida, para que a gente passe para a ceia. Em primeiro lugar, viveremos celebrando então a salvação do Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa forma de vida, vivendo de uma forma diferente nesse mundo. Estamos no reino da terra, mas nós não somos da terra, nós somos do reino do Senhor Jesus, somos como os embaixadores aqui, não é? Assim como esse povo vivia lá, era o povo judeu lá no Império Persa, nós somos o povo de Deus aqui na terra. Devemos viver com a lei do Senhor, obedecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Olha o que o Matthew Henry diz, ele diz assim: a observância das festas judaicas é uma declaração pública da verdade das escrituras do Antigo Testamento, e como as escrituras do Antigo Testamento são a verdade, o mesmo Messias esperado pelos judeus veio há muito tempo, e nenhum outro senão Jesus de Nazaré é esse Messias, e é a ele que devemos adorar e viver em nome de Jesus. Segundo lugar, como viveremos? Meus irmãos, nós viveremos lendo as cartas para as gerações, lendo a Bíblia para as gerações, lendo o Velho e o Novo Testamento para as gerações, os dois. Por que tem uma celebração grande? Só por causa da segunda carta? Por que o povo festejava? Só porque a segunda carta permitia que eles se vingassem dos inimigos e que desse a vitória para eles? Não, porque eles também leram a primeira carta, e a primeira carta dizia que eles seriam condenados, não é? Meus irmãos, nós não podemos nos ater ao Novo Testamento e abandonar o Velho Testamento. Muita gente fez isso. Depois da Reforma Protestante, muitas doutrinas surgiram também.
E a gente vê muitas ramificações. A igreja presbiteriana é uma igreja que vem dessa reforma histórica. A reforma protestante ali na Europa teve um efeito também na Escócia, onde John Knox, que foi um dos reformadores, criou a igreja presbiteriana. E essa igreja presbiteriana foi para a América do Norte, e da América do Norte veio para o Brasil. Então nós somos fruto dessa reforma. Muitas igrejas depois surgiram, e você pode pesquisar, nem sei quantas ramificações tem hoje, né? Naquela época ficaram duas ramificações, a igreja protestante e a igreja católica romana, não é? Depois surgiram várias ramificações. Então muitas igrejas hoje, sabe o que têm feito? Abandonado o Velho Testamento. Tem pregadores, infelizmente, até um presbiteriano bem conhecido, que abandonou. Ele disse que o Velho Testamento tem que deixar de lado. Mas como é que você deixa o Velho Testamento de lado? Como é que você entende o Novo Testamento sem o Velho Testamento? Como é que você fala de amor no Novo Testamento sem entender o pecado mostrado claramente no Velho Testamento? O nosso erro no Velho Testamento? Como é que você entende o sacrifício de Jesus na cruz se você não entende o motivo desse sacrifício pelo Velho Testamento? Meus irmãos, nós devemos ensinar a Bíblia como um todo para as nossas crianças, para as gerações e para nós mesmos. Para nós mesmos. Eu e o pastor Marcelo, normalmente a gente se divide, um fazendo a exposição do Novo Testamento e outro fazendo a exposição do Velho Testamento. E Paulo fala assim, nós devemos anunciar o Evangelho todo. Viveremos lendo então para as gerações todas as duas cartas, toda a Bíblia. 1 Timóteo 1,15 diz assim, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 João 2,12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A gente entende o Novo Testamento por causa do Velho Testamento. As promessas do Velho Testamento são cumpridas no Novo Testamento. Glória a Deus. Por isso que você está aqui nessa noite. Terceiro lugar, viveremos perseverantes até o descanso final. Perseverantes e caridosos até o descanso final. Hebreus 4,11 diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A batalha nesse mundo é difícil, a nossa batalha é difícil. Eu gosto de dizer que o crente, ele tem uma vida, ele trabalha mais. Por que ele trabalha mais? Porque ele trabalha para manter a sua vida aqui, o pão, né, da sua casa, o sustento, mas ele também trabalha na obra de Deus, sabendo que ele está trabalhando em dois reinos, é igual um embaixador, ele trabalha nos dois reinos ali. Nós trabalhamos dobrado mesmo, mas também, meus irmãos, a graça será dobrada. Deus vai nos levar para um lugar maravilhoso, para a glória dele, não é? Então a batalha é difícil, mas nós vivemos então esperando esse descanso final. Nós vamos ter um descanso final, um momento em que nós nos regozijaremos eternamente no Senhor. Enquanto estivermos aqui, pensamos nisso e somos caridosos. A gente vê no texto aqui que eles abençoavam, não é, os mais pobres, não é assim? Vamos festejar, mas vamos lembrar de todo o povo. Tem aqueles que não têm condição, vamos ajudá-los. O que nós podemos fazer? Nós devemos viver assim também a nossa vida, perseverantes e caridosos, sabendo que a maior caridade foi aquela que Jesus fez por nós, de salvar cada um de nós, miserável pecador, pobre pecador, o Senhor Jesus nos salvou. Portanto, meus irmãos, ensinemos e aprendamos as maravilhosas letras das Escrituras, celebrando a vitória em Cristo Jesus e perseverando até o final, e que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos ter este momento então de celebração da ceia. Convido os irmãos a abrirem um texto importante para a nossa meditação, que está em 1 Coríntios 11, 23. Eu vou me deslocar para a mesa, enquanto os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. O texto diz assim, meus caros irmãos, Paulo ensinando a respeito da ceia.
porque eu vos recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que Paulo está nos ensinando aqui a celebrar a ceia. É assim também que a gente diz sobre a Santa Ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor. Celebrar essa vitória. Veja a ligação que o que Paulo está dizendo aqui tem contexto que nós meditamos hoje, de celebrar de geração em geração. Jesus fala assim: olha, faça isso até que eu venha. Comemore a ceia. Obedeça essa ordenança. Faça essa festa espiritual. É uma festa espiritual, porque aqui mostra claramente que nós deveríamos morrer, mas ele mudou a nossa morte em vida. Mudou a nossa sorte, assim como fez lá com os judeus. Nós deveríamos pagar pelos nossos erros, mas Cristo pagou por nós. Mostra claramente que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Não tem outro motivo de estarmos aqui essa noite se não for o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E ele, então, passou por essa morte. Ele não ficou livre dela. Ele passou por ela. Morte de cruz. Uma das piores mortes que existia na época, e que só aqueles que eram os piores criminosos eram levados a ela. E foi exatamente ali que colocaram o nosso Senhor. E ele foi até lá, meus irmãos. Jesus poderia ter parado no meio do caminho e falado: não, é demais. Mas ele foi até o final, por sua causa, por minha causa. Nós devemos dedicar nossa vida ao Senhor. Nós já recebemos de graça essa salvação. Aquele que está em Cristo tem a salvação. Aquele que não está em Cristo tem a morte eterna, meus irmãos. Pois não existe meio termo. Ou nós estamos no Senhor Jesus, ou nós não estamos no Senhor Jesus. Ou nós estamos na vida eterna, ou na morte eterna. Que todos nós estejamos na vida eterna nessa noite e eternamente, para a honra e glória do Senhor. Vamos participar dos elementos. Feche teus olhos, examine o seu coração. Entenda o que significa esse sacrifício de Jesus e a redenção do Senhor. Ele que se entregou por nós e partiu ali o corpo. O pão representa isso. E ele que verteu sangue na cruz do Calvário. Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Te adoramos nessa noite. Agradecemos por este pão e pelo suco da videira. Te agradecemos porque o Senhor nos deu esse momento de celebração, de alegremente recebermos a tua salvação e de confiarmos no Senhor até aquele dia que o Senhor vai nos levar. Abençoamos esses elementos para que nós tenhamos esse momento da ceia do Senhor e que também pedimos que abençoe o nosso coração, a nossa mente, e que nós participemos com alegria e com temor, porque sabemos que nós não merecemos, mas com júbilo, porque o Senhor fez tudo por nós. E nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso irmão, presbítero Sidney, presbítero em disponibilidade, Sidney, vai distribuir os elementos. Você que está em comunhão com a igreja ou qualquer igreja evangélica, fique em pé e nós vamos participar. Essa é a ceia do Senhor e nós vamos participar desse momento que o Senhor nos ordena, enquanto nós cantamos o hino 269, o primeiro verso. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu.
Louvado seja o Senhor Jesus que entregou por nós. Vamos participar com temor no coração desse primeiro elemento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis o pão, bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja o Senhor Jesus, o sangue de Cristo morrido, vertido por nós, entregou sua vida por cada um de nós. E sabemos que o sangue representa vida, né? Se você perder seu sangue, você vai perder a sua vida. Meu pai, nesse acidente, ele teve no momento da cirurgia, um momento delicado, porque ele perdeu muito sangue. Os médicos pensaram ali, talvez até fazer uma transfusão de sangue, né? Mas na época que não era possível uma transfusão de sangue, a pessoa perdia o sangue e perdia mesmo a vida, né? Jesus entregou a vida dele por nós. O sangue dele representa vida para cada um de nós, vida eterna. Louvado seja o Senhor. Vamos participar do segundo elemento, enquanto nós cantamos o segundo verso do Cântico 269. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Não é possível ter santidade sem o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado, para a honra e glória do Senhor. Vamos participar do segundo elemento. Glória a Deus. Mateus, Jesus fala assim: tendo cantado o hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então, depois da ceia, eles celebraram, né, com um cântico, e nós vamos cantar o último verso do hino 269. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também a Jesus. Lavas de todo pecado,
Louvado seja o Senhor Jesus. Você quer ter uma semana abençoada? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vou orar por você. Orar para todos nós. Você que quer ter uma semana abençoada? Vem aqui à frente. Nós vamos pedir a bênção do Senhor. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. E o Senhor é que abençoa a nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios, a nossa família. Vem aqui, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, seu povo se achega diante do Senhor nessa noite, agradecido, depois de participar dessa ceia tão maravilhosa, dessa palavra que falou aos nossos corações, onde nós podemos celebrar o Senhor, porque o Senhor é que nos dá vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Pai, e sabemos que o Senhor recebe os nossos louvores, o Senhor recebe as nossas petições, e o Senhor nos abençoa, como o Senhor fez aqui. O Senhor mudou a nossa vida, o nosso coração, nos deu bênçãos sem medidas. E nós lhe pedimos, Pai, durante essa semana, que seja uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Sabemos das lutas, cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, mas o Senhor é mais que vencedor. O Senhor venceu por nós e nós também podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que o Senhor abençoe cada um na vida, nos relacionamentos, em casa, com a família, no trabalho, no estudo, na vida financeira, na saúde, Senhor, em todas as áreas. Esteja com os irmãos, esteja conosco, nos dando vitória, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, e que as gerações, Senhor, sejam impactadas pela Tua presença em nossa vida e na vida dessa igreja. Abençoe essa igreja, que o Senhor prospere, que cresça e que seja uma igreja abençoada para a Tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente o irmão que está do teu lado. Você que nos acompanhando pela internet, venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor Jesus.